Boa tarde a todos. Estamos nessa segunda-feira, dia 11 de novembro, para mais uma atividade do nosso seminário de pesquisa. E temos a participação hoje do professor Rodrigo Corder, que ele é do Departamento de Parasitologia do Instituto de Ciências Biomédicas da USP e que tem desenvolvido várias pesquisas na área de malária. A universidade tem um acordo com a Universidade Federal do Acre e tem um trabalho na região de Cruzeiro do Sul, no Acre, sobre malária, e é justamente isso que será o objeto da apresentação do professor Rodrigo. Por favor. Olá, boa tarde. Primeiramente agradeço, professor Lotufo, pelo convite em falar aqui no seminário. Eu acho que vale uma breve apresentação. Eu sou professor no Departamento de Parasitologia do Instituto de Ciências Biomédicas, mas a minha formação, eu venho da área de exatas. Eu sou engenheiro eletricista, com mestrado em matemática. Meu doutorado já foi em parasitologia, estudando malária. Depois eu segui para fazer um pós-doc em saúde pública, retornei recentemente. Então, eu vou apresentar aqui mais ou menos como que a gente olha do ponto de vista matemático esses estudos que a gente está fazendo lá em Mâncio Lima, Cruzeiro do Sul, né, na região do Vale do Juruá, no Acre. Então, ok. Então eu vou apresentar para vocês aqui o título da minha apresentação: Variação individual no risco de malária, causas e consequências em populações amazônicas. Então a gente sabe, né, que muito do risco de malária e de muitas doenças infecciosas e outras doenças está diretamente associado com os fatores ambientais ao qual as populações estão inseridas. A gente sabe que, por exemplo, condições de trabalho também estão diretamente relacionadas. Por exemplo, com malária, a gente sabe que tem sido mostrado em diversos estudos, em diversas partes do mundo, que a população rural tem maior risco de malária, mas existem outras atividades laborais, como garimpo, por exemplo. Hoje a questão do garimpo é um tema muito fundamental para combater a malária no país, onde sua residência se localiza, onde você passa a maior parte do tempo. Grandes obras, a gente viu a construção aí de grandes obras ao longo das últimas décadas no país. Isso está relacionado com diversas doenças infecciosas também. Acho que dá para falar muito também dos hábitos pessoais de determinadas das pessoas, né? Isso a gente sabe que tem uma relação, mas de qualquer forma, mesmo se você conseguir controlar mais ou menos a exposição das pessoas e conseguir selecionar, sempre tem características que a gente não consegue medir, como, por exemplo, características genéticas que estão associadas ao risco de doenças infecciosas, em particular de malária. Então, aqui, um dos pontos que a gente está pensando bastante é sobre a heterogeneidade de risco na transmissão de malária. Heterogeneidade de risco na dinâmica de doenças infecciosas não é algo recente, já vem sendo abordado há muito tempo. Tem esse paper aqui de 1997, bastante clássico nesse tema, em que ele viu, os autores aqui viram que para diversas doenças infecciosas existe uma regra, mais ou menos, comum, que diz que 20% da população seria responsável ou contribui com 80% do potencial de transmissão de agentes infecciosos. É isso mais ou menos com esse olhar que a gente tem visto a malária em Mâncio Lima, Cruzeiro do Sul e no Vale do Juruá. Aqui o autor, eu acho que não é o caso entrar, se aprofundar em cada um desses exemplos, mas, por exemplo, em Papua Nova Guiné, o autor reporta que a contagem de anófilis em residências
está de acordo com esse padrão 2080, ou em outra localidade em Mali, contatos com coleções de águas infectadas por esquistossoma também respeita esse padrão, e para doenças sexuais eu acho que isso é bastante, já foi bastante batido, bastante abordado, é quase que um consenso esse tema. E por que, então, entender a heterogeneidade de transmissão dessas doenças infecciosas? A gente sabe, então, voltando para o ponto de malária, que, por exemplo, uma das medidas de controle para a malária é a distribuição de mosquiteiro. Se você tem 20% da população que contribui ou tem um potencial de contribuição muito maior do que as outras, seria um grande desperdício de dinheiro, e talvez as suas medidas não seriam tão eficazes se elas fossem igualmente distribuídas para toda a população do que concentradas nesses 20% com maior potencial de transmissão dentre essas populações. Durante o Covid, eu acho que a gente viu bastante essa questão de heterogeneidade. Por exemplo, diversos artigos, aqui eu só estou apresentando um como exemplo, quantificaram o número de contatos entre as pessoas durante a pandemia. A gente vê que isso era bastante heterogêneo, algumas pessoas tinham poucos contatos, a maior parte das pessoas tinham poucos contatos, enquanto que algumas tinham muito mais contatos do que outras, né, caracterizando a heterogeneidade de risco dessa doença, uma vez que a gente está falando de uma doença infecciosa aqui, no caso, que está diretamente associada com o número de contatos que você tem. Mas isso foi durante a pandemia. Mas mesmo antes da pandemia, isso já era bastante claro, reportado em diversos estudos. Aqui tem um estudo que foi muito utilizado durante a pandemia, que estudou o contato entre pessoas em uma semana típica na Holanda. Aqui a gente vê, por exemplo, que é muito mais provável que você tenha contatos com as pessoas que têm idades semelhantes à sua, ou no caso de pais e filhos, né, tem essa maior probabilidade de contato também. No caso de malária, especificamente, o contato entre pessoas não é o que dita o risco para se contrair malária, mas apesar de que isso pode ter alguma interferência, mas aqui a gente está interessado, a exposição aqui não seria o contato entre as pessoas, mas o contato com picadas de mosquitos. E aqui a gente tem um artigo super interessante que os autores compararam o genótipo do sangue ingerido por 1.066 mosquitos com o sangue de moradores de uma determinada localidade. Eles veem que alguns poucos indivíduos, o sangue de alguns poucos indivíduos foram detectados em diversos mosquitos, enquanto que outros não sofreram nenhuma picada, vamos dizer, a partir desses mosquitos que foram coletados, né? Isso está relacionado também com essa regra 2080. Aqui se a gente ordenar esses casos e calcular o número cumulativo aqui de picadas que as pessoas receberam, a gente vê que 20% das pessoas, mais ou menos, receberam 80% das picadas. Então, considerando essa regra 2080, essa heterogeneidade de risco na transmissão de malária, aqui no caso exemplificada pela exposição a picadas de mosquito nessa localidade e tendo em mente essa heterogeneidade de risco para doenças infecciosas, é como a gente olha, então, a nossa abordagem para estudar a malária nessa localidade. Rapidamente, um breve relato sobre a malária no Brasil. Então, a malária hoje está concentrada basicamente na região amazônica. Tem alguns poucos pontos focais de malária na Mata Atlântica, mas mais de 99% dos casos são registrados na bacia amazônica. É uma doença de notificação compulsória, então todos os casos são registrados
pelo Ministério da Saúde através do CIVEP Malária. O diagnóstico e tratamento é feito única e exclusivamente pelo sistema de saúde público e, obviamente, de graça. E os casos de malária no Brasil, 85% se dá por Plasmodium vivax e 15% aproximadamente por Plasmodium falciparum. A gente vê aqui, então, que ao longo das últimas décadas, os casos de malária caíram bastante, né? A gente teve esse aumento nos casos de malária em um determinado momento, onde houve um grande deslocamento de populações sem nenhuma imunidade para a Amazônia, em condições não adequadas. Depois do estabelecimento do Programa Nacional de Controle de Malária e outras intervenções, esse número hoje está mais controlado, mas tendo em vista isso, em 2022, o Ministério da Saúde lançou o Plano Nacional de Eliminação da Malária e tem uma meta de eliminação para 2035. É um plano talvez bastante ousado, mas está todo mundo motivado para atingir essa meta. Então, malária, que como vocês sabem muito melhor do que eu, por Plasmodium vivax principalmente, né, por ser a espécie predominante na região amazônica, existe uma forma dormente que, hipoteticamente, se armazena no fígado. Eu falo hipoteticamente que a semana passada teve um encontro nacional de malária em Belém e um dos autores, bastante sêniores, olhou isso com bastante cuidado e, na verdade, isso é uma hipótese, né? Ainda nunca foi observado esses hipinozoítos no fígado de pacientes, mas enfim, se armazena em forma de hipinozoítos e as pessoas podem ter recaídas semanas ou meses, em alguns raros casos até anos depois de uma infecção primária. Por se tratar, então, de Plasmodium vivax e desses hipinozoítos, a malária vivax é tratada com o que se chama de cura radical, onde se administra primaquina e cloroquina, primaquina com efeito para os hipinozoítas e cloroquina com efeito para as formas sanguíneas do parasita. É importante destacar, e eu vou voltar nisso mais para frente, que primaquina é contraindicada para gestantes, sendo que é esperado que gestantes, no caso, tenham um maior número de recaídas, uma vez que elas não utilizam essa droga, por risco de hemólise nos fetos, pois não se sabe o status de atividade de C6PD nesses indivíduos. Então, a gente começou nossos estudos em Mâncio Lima. Mâncio Lima fica localizado no estado do Acre, tem divisa com a região, com o estado do Amazonas e o Peru. É a cidade mais distante em linha reta de Brasília, do país. A gente fez um censo populacional na cidade em 2015, 2016, e a gente entrevistou e enumerou aproximadamente 9 mil habitantes que moravam em 2.345 residências na cidade. A gente coletou características individuais, como idade, sexo e algumas outras características, e características das residências. Principalmente aqui a coordenada de GPS foi importante para a gente, posse de bens para determinar índice de riqueza e algumas outras informações. Como, por exemplo, mosquiteiro, borrifação e assim por diante. A gente recebeu, em parceria com o Ministério da Saúde, as infecções de malária do CIVEP, então a gente teve acesso a todos os casos de malária registrados na cidade durante 1000 dias, de 2014 a 2016. Lembrando que os casos de malária aqui são definidos como episódios confirmados laboratorialmente, definidos após detecção de parasitemia por exames de microscopia de gota espessa. Para quem não conhece, essa é uma ficha do CIVEP, daí a gente teve acesso a diversas informações, como nome do paciente, nome da mãe, idade, sexo, data de notificação. Isso note que, por exemplo, a gente não tem um identificador comum como
o número de CPF ou o número SUS, alguma coisa do tipo, de forma que o nome do paciente e o nome da mãe, como vocês bem sabem, a gente teve algumas dificuldades para usar esses bancos de dados pelos erros de digitação, abreviação, ou até mesmo ausência de alguns nomes de pessoas, por exemplo, que têm nomes muito extensos. Essa é uma foto de Manso Lima, então essa é a cidade. A gente vê aqui desse lado tem uma parte, a gente vê uma parte um pouco mais rural, com alguns recortes de floresta. Desse outro lado aqui é só floresta, e tem um rio que passa aqui, o Rio Japim. Essa é a localidade, então a gente enumerou todas as pessoas dessa cidade. Então a gente começou fazendo uma análise estatística desses dados. Então a gente encontrou que Plasmodium vivax, como no país, gira em torno de 85% das infecções, dos casos de malária, enquanto Plasmodium vivax em torno de 15%. A gente, então, nesse caso, a gente, depois de limpar os dados, excluir aqueles que tinham dados faltantes ou incoerentes. A gente tem em torno de 9 mil habitantes, agrupados em residências aqui, em torno de 2.300 residências. Em 1.000 dias, então, a gente detectou na população urbana de Manso Lima, lembrando que os casos que a gente tinha do CIVEP era de toda a população de Manso Lima, não só da população urbana. A gente teve que cruzar os bancos para detectar. A gente detectou, então, quase 5.500 casos de malária, sendo que 4.600 eram de vivax e quase 800 de falciparum. Então, a gente viu, fazendo, então, a distribuição do número de casos por pessoa, que a gente tinha uma distribuição super dispersa. A média de episódios por pessoa foi de 0,62. A gente viu que muitas pessoas não tiveram nenhum caso de malária, que quase 70%, se não me engano foi aqui 67%, e alguns tiveram até 12 casos nesse período de 1.000 dias. Aqui a gente tem uma variância bem maior do que a média. Então, a maior parte deles não registrou nenhum caso durante o período de segmento. Então, para modelar esses dados, como a gente tinha uma distribuição super dispersa, a gente utilizou uma distribuição binomial negativa. Geralmente a distribuição de Poisson é utilizada, mas aqui a gente já começa a entender a heterogeneidade de risco na população, e tem um caso super disperso. Como a gente tinha a maior parte da população, 67% dos indivíduos sem nenhum caso registrado, a gente considerou zeros inflados. Zeros inflados, então a gente estava testando a hipótese de que algumas pessoas estavam imunes ou não tinham exposição nenhuma para malária. E por estarem agrupados em residências, a gente considerou efeitos aleatórios. A gente pode ver aqui, então, que uma parte da população foi inferida sem risco nenhum, e a gente tem aqui essas pessoas que a gente está interessado em descobrir quem são, né, as pessoas de alto risco. Então, a gente, depois de fazer uma primeira regressão, a gente usou os preditores de efeito aleatório, e como a gente tinha o GPS das residências, a gente plotou no mapa aqui de Manso Lima as residências ou a coordenada geográfica das residências com 5% maiores preditores de efeito aleatório e as residências com 5% menores preditores. A gente viu que as residências com maior incidência de malária estavam localizadas na beira da cidade, aqui no contorno, né, na periferia da cidade. Então a gente desenvolveu um algoritmo chamado AlphaShapes para determinar o que era centro, o que era periferia da cidade. Basicamente é um algoritmo simples que é definido por um único parâmetro, raio desses círculos. Se você consegue traçar um círculo que liga dois pontos e não tem nenhum ponto dentro desse círculo, esses dois pontos estão na borda da cidade, são periferia da cidade. Então a gente determinou o que seria o centro e a periferia e colocou no modelo binomial negativo com efeitos aleatórios e zeros inflados, e viu que era o maior fator de risco associado para a malária nessa localidade, apesar de não ser um fator de risco tão elevado assim.
A gente viu também que em torno de 14% da população não tem risco nenhum, que seriam os zeros inflados da distribuição. E as outras características eram mais ou menos aquelas que a gente já conhece. Se você tem uma casa pior, você tem maior risco de malária. Geralmente os homens, adultos, jovens são os mais expostos à malária e assim por diante. A gente passou, eu acho, só voltando aqui, eu acho que a principal informação aqui é que a gente constatou, por uma distribuição super dispersa, a heterogeneidade de risco nessa população. Depois disso, então, a gente queria entender qual seria a dinâmica de malária nessa localidade. A gente, então, qual que era o nosso racional por trás do modelo que a gente construiu? Então, se a gente considerar aqui que uma pessoa tem um determinado risco, vamos considerar um risco médio, ela vive numa zona endêmica de malária, ela provavelmente não tem muito pouca imunidade quando é criança, se a gente está falando de uma localidade de risco médio ou baixo, como aqui no Brasil, em comparação com a África, por exemplo, em relação à malária. A partir, com o envelhecimento, ela vai tendo novos casos de malária, e a partir de novos casos de malária, ela vai desenvolvendo imunidade parcial. Essa imunidade parcial, com o tempo, faz com que algumas das infecções que elas experimentem sejam assintomáticas. Então, a gente vê aqui que pessoas mais velhas comumente são reportadas com infecções assintomáticas detectadas, por exemplo, por PCR nessas localidades. Obviamente que o sistema de saúde não faz isso, são estudos que detectam isso, enquanto que crianças ou adultos jovens, geralmente eles têm uma menor probabilidade de infecções assintomáticas porque eles não desenvolveram imunidade parcial para isso. Se a gente considerar, então, uma pessoa com risco menor do que o risco médio, essa pessoa provavelmente não vai nunca desenvolver imunidade para a doença. E toda vez que ela receber uma picada infectante, ela vai desenvolver malária. E aqui, para a malária vivax, por exemplo, a gente tem alguns exemplos de uma pessoa com risco baixo. A gente sabe que o fenótipo Duff negativo é geralmente associado a uma menor suscetibilidade de malária vivax. A gente sabe também, se ela vive numa região onde tem menos mosquitos, ela vai ter uma menor exposição e uma probabilidade menor de desenvolver malária. Do outro lado, se a gente considerar uma pessoa de alto risco, essa pessoa vai ter mais casos de malária durante os primeiros anos de vida, talvez no começo da fase adulta. Depois ela tende a desenvolver imunidade e não desenvolver mais casos clínicos, só casos assintomáticos. Esse é basicamente um cenário como a gente vê na África. No caso, na África, as crianças geralmente têm casos sintomáticos até uns 5 anos de idade. Depois disso, e na África é Plasmodium falciparum, né? Depois disso, as pessoas passam a desenvolver infecções assintomáticas porque elas são capazes de controlar as parasitemias e não desenvolvem casos clínicos. Então, a gente tendo em vista esse racional, a gente construiu um modelo que leva em conta uma população de baixo risco e uma população de alto risco. Essa população de baixo risco, rapidamente aqui, ela se move entre os compartimentos, né? Ela se infecta, se recupera, se infecta, se recupera, se infecta, se recupera, e cada vez que ela se recupera, ela tem uma probabilidade um pouquinho menor de se infectar e desenvolver um caso clínico. Quanto menor essa probabilidade de se infectar e desenvolver um caso clínico, maior a probabilidade dela de desenvolver um caso assintomático. Foi mais ou menos esse o racional desse modelo, que caracteriza 2 grupos. Porém, a gente não sabe, a princípio, quando a gente começou a estudar, qual era a proporção de pessoas nesse grupo de baixo risco, qual era a proporção de pessoas nesse grupo de alto risco. A gente, então, pegou esse modelo que a gente construiu e ajustou a 2 grupos de dados. A densidade de incidência estratificada por idade, e a saída do modelo é essa linha
contínua azul, que é a composição do grupo da densidade de incidência estratificada por idade, do grupo de alto risco e do grupo de baixo risco. A gente ajustou também no mesmo modelo, ao mesmo tempo, a distribuição do número de casos por pessoa. Aqui a gente está considerando em um ano só, porque se a gente considerasse mais de um ano, esse modelo seria bem mais complexo, porque teria que considerar a evolução da idade das pessoas. E a gente ajustou esse modelo com diferentes distribuições, considerando uma proporção de baixo risco, uma proporção de alto risco, para diferentes proporções. A gente considerou o modelo homogêneo, modelo com 90% da população de baixo risco, 85, 80, 75, 70. Pela verossimilhança do ajuste do modelo aos dados, o melhor resultado é o modelo que considera que 20% das pessoas é de alto risco, mais ou menos como aquilo que a gente já tinha lido, já tinha visto bastante na literatura, de que 20% dos indivíduos, e aqui a gente consegue computar fazendo a simulação, aqui a gente vê que 20% dos indivíduos são responsáveis por 86% dos casos de malária na localidade. Então, por se tratar de malária vivax, e por malária vivax, como eu já mencionei para vocês, e como vocês bem sabem, tem recaídas, a gente estudou então uma análise de sobrevivência para entender o padrão de recaída dessa população. Então aqui, em análise de sobrevivência, esse é um artigo clássico que também dialoga, discute heterogeneidade de população. Se você tem uma população composta por duas subpopulações com hazards diferentes, quando você mede o hazard ratio da população de uma maneira geral, sendo a composição dessas duas populações, você vê um padrão que se inicia próximo daquela população onde o hazard é alto, e com o tempo essa população se esgota, porque tem um risco muito maior, e o hazard observado se aproxima da população de baixo risco, que é a que se mantém sem infecção ao longo do tempo. Isso é mais ou menos o que a gente tem aqui, uma população de baixo risco, uma população de alto risco, né? Essa seria a população de baixo risco, essa seria a população de alto risco. Então, importante, né? E daí eu acho que isso vale para estudos epidemiológicos de uma maneira geral, onde a dinâmica de infecção segue mais ou menos esse racional que a gente está discutindo aqui. Se você selecionar indivíduos da mesma idade, pode ser que você esteja selecionando indivíduos epidemiologicamente muito diferentes. Por exemplo, um indivíduo de baixo risco em idade mais avançada, se ele não teve nenhum episódio de malária durante a vida, ou muito poucos, ele é muito diferente daquele cara super exposto, né? Então, você comparar esse indivíduo com esse indivíduo, talvez você tenha uma situação dessa, e daí é difícil entender do ponto de vista populacional se você obtém uma resposta dessa. Qual era a ideia, então, para fazer análise de sobrevivência nesse estudo? Idealmente, a gente gostaria de selecionar indivíduos com risco semelhante e, de preferência, esses indivíduos de baixo risco, pois eles têm uma menor probabilidade de desenvolver infecções assintomáticas, de forma que essas infecções assintomáticas, talvez, em algum momento, não poderia aparecer na análise de sobrevivência. Então, foi isso que a gente fez. Só lembrando, então, os medicamentos para cura radical de malária. Então, a gente voltou no banco de dados e a gente, então, tinha o objetivo de comparar o tempo até a recorrência de Plasmodium vivax após o tratamento durante 12 meses. A gente seguiu por 12 meses dentro desse banco de dados 2 grupos de pacientes residentes aí no Vale do Juruá. O grupo tratado com cloroquina e o grupo tratado com cloroquina e primaquina. O grupo com cloroquina, como eu já mencionei anteriormente, a gente selecionou aqui gestantes que tiveram uma infecção de vivax e foram tratados só com cloroquina. E a gente queria comparar esses 2 grupos.
Então, o que a gente fez? A gente foi lá no nosso banco de dados, selecionou gestantes que foram tratados com cloroquina nesse intervalo de tempo. Nesse intervalo de tempo, a gente encontrou inicialmente 272 gestantes que foram tratadas só com cloroquina, só que como a gente queria que esse caso fosse um episódio index, né, uma infecção primária de malária e não uma recorrência, a gente excluiu todos os pacientes que tiveram algum caso de malária nos últimos 6 meses, de forma que esse caso índice aqui que a gente está utilizando tem uma maior probabilidade de ser uma nova infecção do que ser uma recorrência de um caso anterior. Então, excluindo esses pacientes tiveram algum caso nos 6 meses anterior, e obviamente como a gente não poderia considerar atender esse critério nos 6 primeiros meses, a gente excluiu todos os pacientes que foram encontrados aqui. A gente terminou com 200 gestantes, a gente então pareou cada uma dessas gestantes por data de diagnóstico, sexo, idade e clínica de diagnóstico. E a gente considerou para os pares também essa característica de 6 meses livre de casos clínicos de malária vivax anteriormente. Ao final, a gente terminou com 158 casos de gestantes não tratados com primaquina e 316 controles. Note que, ao excluir essas pessoas com 6 meses livre de malária, a gente está selecionando pessoas, muito provavelmente, de baixo risco. A gente viu no modelo que as pessoas de alto risco, elas se movem entre os compartimentos, ou seja, se infectam, se recuperam, se infectam, se recuperam, com muito mais frequência do que as pessoas de baixo risco. Então, excluir aqui esse período anterior foi um proxy para selecionar por risco. Então, a gente aqui, dessa forma, a gente está comparando ou está selecionando só pessoas de baixo risco, excluindo todos aqueles fatores que eu mencionei anteriormente. Então, a gente viu que para gestantes e para não gestantes a gente tem uma diferença, e isso daqui não é novidade, porque a gente sabe que a primaquina é efetiva, só que daí a gente se perguntou, quantos pacientes não tratados com primaquina têm recidiva? Quantos pacientes tratados com primaquina têm recidiva? Note que uma recidiva pode ser devido a uma nova infecção, uma recaída ou uma recrudescência. A gente vai tentar, então, diferenciar esses casos. Então, o que a gente fez? Se a gente excluiu indivíduos de alto risco, o risco de uma nova infecção é baixo. Então, vamos considerar a gente ter uma dinâmica de novas infecções lenta, né? A gente sabe que a taxa de recaída ela é muito mais alta, uma vez que as recaídas ocorrem com maior probabilidade algumas poucas semanas ou meses depois da infecção primária. Então aqui a gente tem uma dinâmica rápida de recidivas aqui a gente está considerando que pode ser uma recaída ou uma recrudescência, e uma dinâmica lenta de novas infecções. Essa dinâmica lenta se dá pela exclusão dos indivíduos de alto risco. Então, quais são as premissas do nosso modelo? A gente assumiu uma taxa constante de ativação dos hipnozoítos ao longo do tempo, isso não tem problema, aparentemente não tem problema nenhum. A gente assumiu que para cada um dos grupos, uma fração P da população é suscetível a recair, a recidivas. A gente sabe que uma pessoa só tem probabilidade ou só é suscetível a recidivas se ela armazenar hipnozoítos. Se ela não armazenar hipnozoítos, ela não é suscetível. E de forma que não são todas as pessoas suscetíveis a recaídas, mesmo aquelas que não tomaram primaquina, pode ser que algumas não tenham recidivas. E uma taxa constante de novas infecções. Então, isso caracteriza uma análise de sobrevivência com riscos competitivos, com uma curva de sobrevivência muito simples, né? Talvez todo o percurso até chegar aqui seja um pouco complicado, mas isso é extremamente simples. Então, uma proporção P da população é suscetível a recidivas ou a novas infecções.
o restante da população é suscetível só a novas infecções, sendo que P vai ser a estimativa para aqueles que armazenam hipnozoídos. Então, a gente vê aqui a linha contínua são os dados obtidos do CIVEP, a linha tracejada é um modelo ajustado. A gente vê que o modelo se ajusta muito bem aos dados. Por se tratar de uma dinâmica de risco competitivos, a gente consegue diferenciar o que é uma recidiva do que é uma nova infecção. Essa área aqui, então, em laranja, seria os casos acumulados de de recaídas, e a linha essa área acumulada em amarelo seriam novas infecções. Só que gestantes e não gestantes se diferem principalmente nas recaídas. As gestantes têm muito mais recaídas. Então, aqui, a única diferença é o valor P. O valor P, não o valor P estatístico, né? O valor P do modelo, a proporção de pessoas que armazenam hipnozoídes. A gente viu que aqueles que não foram tratados com primaquina, em torno de 30% deles tiveram recidivas ou recrudescências, né, recaídas ou recrudescências, enquanto que os tratados só em torno de 11%. A gente sabe que o tratamento, hoje está mudando, mas o tratamento, quando a gente fez esse estudo, era primaquina, 7 dias de primaquina. As pessoas geralmente abandonam o tratamento antes disso, de forma que nem todas que foram, isso daqui obviamente é não supervisionado, isso é dados do sistema, nem todas tratam até o final, de forma que algumas ainda têm recidivas. E a gente consegue fazer algumas outras inferências aqui, como por exemplo, o tempo médio para recidiva, 46 dias, enquanto que para nova infecção, nesse grupo de baixo risco, é mais de 1000 dias. Daí, do ponto de vista matemático, né, às vezes conversando com o pessoal de epidemiologia, aparece diversas truques que a gente faz, ou tipo, nem sempre todo mundo acompanha, e é difícil convencer as pessoas sobre algumas análises matemáticas, né? Aqui a gente fez como uma prova real da nossa análise. O que a gente fez? A gente tinha observado os dados de recidiva. Se a gente excluir as pessoas sem nenhum caso nos 6 meses anteriores, se a gente olhar para trás desses 6 meses, considerando que daí para trás a gente não está considerando mais recidiva, a gente iria considerar um caso olhando retrospectivamente, então a partir do dia 180 antes daquele caso, a taxa de recidivas aqui, se a gente colocar no modelo como 0, a gente espera que os dados observados sejam de acordo com apenas a taxa de novas infecções. E se a gente olhar para os dois grupos, tanto gestantes como não gestantes, eles não têm diferença estatística, 0,2, a gente vê as duas curvas, a roxa e a rosa. E o modelo, aqui o modelo não é ajustado, é só colocando o valor que a gente encontrou anteriormente nesses dados, a gente vê que se ajusta as duas curvas, né? De forma que a gente está mais ou menos fazendo uma prova real aqui das análises que a gente fez. Com esse modelo a gente consegue simular quimoprofilaxia de cloroquina administrada para gestantes durante 4, 8 ou 12 semanas, sendo capaz de suprimir 60%, 80% ou 100% das recaídas. Nesse cenário, contemplando todos os cenários, a quimoprofilaxia por cloroquina na gravidez pode suprimir entre 20% e 65% das recidivas durante os próximos 12 meses. Essa é a política de tratamento recomendado pelo Ministério da Saúde, né? Uma vez que a gestante tem um caso de Vivax, recomenda-se então que ela faça profilaxia até o 1º mês de lactação. Então daí, para terminar, a gente ainda fez uma análise aqui combinada, ainda pensando em heterogeneidade da população, a gente selecionou dados que
publicaram a parasitemia das infecções em 4 estudos diferentes, 2 no Peru, 2 aqui no Brasil. Então, a nossa primeira observação aqui foi construir distribuições de... Aqui são 2 comparações, né? Esse primeiro painel aqui são as distribuições de infecções patente versus subpatentes. Patentes e subpatentes são aquelas detectadas ou não pelos métodos tradicionais, né, de microscopia. Infecções sintomáticas versus assintomáticas, né, nessas 4 localidades. No caso, assintomáticos são aqueles que não reportaram, não relataram febre ou dor de cabeça nos 7 dias anteriores da coleta das amostras. Então, a gente vê aqui claramente que a distribuição de infecções subpatentes tem uma parasitemia muito menor, né, e assintomáticos também. O que a gente fez com esses dados? A gente, em colaboração com a Marta Moreno, ela realizou experimentos considerando amostras infectadas com uma parasitemia quantificada previamente. Ela realizou experimentos com mosquitos, Anopheles darlingi, da região amazônica. Então, aqui, tudo que a gente está falando, a gente não utilizou nenhum dado que não seja coletado localmente, e viu que, com uma parasitemia baixa, a probabilidade de infectar um mosquito é muito menor do que com uma parasitemia mais alta. A gente, então, ajustou uma curva, essa é uma curva Hill, a gente ajustou uma curva, e a partir dessa curva, a gente tentou estimar a contribuição relativa de infecções assintomáticas versus sintomáticas ou outras categorizações. Como que a gente fez? Imagine aqui um indivíduo com uma parasitemia baixa, tem uma probabilidade, vamos supor, 20% de infectar um mosquito, caso receba uma picada, e um outro com uma parasitemia de, vamos supor, 0,8, com uma parasitemia alta. Esse indivíduo, a gente então está assumindo que ele tem 4 vezes mais chance de contribuir para a transmissão de malária do que esse indivíduo com uma parasitemia baixa e que tem 20% de infectar um mosquito caso seja picado. Então, se a gente consegue comparar um com o outro, a gente consegue comparar grupos distintos de pessoas e determinar a contribuição relativa desses grupos distintos de pessoas. A gente fez isso para diversos grupos. Qual a contribuição relativa de patente versus subpatente, ou de parasitemia maior do que 100 parasitas por microlitro, que é mais ou menos a parasitemia que os microscopistas conseguem detectar em campo, versus parasitemias mais baixas, e assim por diante. Vamos pegar, talvez esse é a mensagem de saúde pública mais relevante, né? Aquelas que podem ser detectadas e aquelas que não podem ser detectadas. Pegar qualquer um dos casos, pegar um caso do Brasil aqui, Acrelândia. Então, em Acrelândia, a gente viu que 88% das infecções tinham uma parasitemia menor do que 100 microlitros, 100 parasitas por microlitros, enquanto que 12% tinham uma parasitemia maior do que 100 parasitas por microlitro. Porém, apesar de um número muito menor de infecções, a contribuição relativa dessas infecções para a transmissão total de malária é muito maior do que as com parasitemia baixa. A gente comparou isso e note que esse padrão se observa no remansinho, se observa em lupuna e cauíde no Peru. As infecções com parasitemias altas contribuem muito mais para a transmissão, de acordo com o nosso racional, do que as infecções de baixa parasitemia. Ou se a gente pensar crianças e adultos, a gente vê, por exemplo, aqui que adultos contribuem mais para a transmissão de malária do que crianças, e isso também é mais ou menos estável entre todas as localidades. Então, resumindo, mais ou menos, esse olhar que a gente está tendo para a malária, ou como olhar essa dinâmica de transmissão, a gente vê que
a maior parte dos modelos, mesmo em malária e em outras doenças infecciosas, eles não consideram heterogeneidade de risco. E a gente consegue ver alguns padrões, quando se considera ela, que não são possíveis de serem observados caso a gente não considere a heterogeneidade de risco na modelagem de doenças infecciosas. Geralmente os modelos consideram que todos os indivíduos são iguais, né? O que é um problema. A gente sabe a priori que, apesar de todos os modelos serem errados, né, alguns são úteis, alguns são mais errados do que outros. Então, para considerar heterogeneidade de risco, geralmente a gente precisa de dados a nível individual. É difícil você conseguir estudar a heterogeneidade de risco se você só tem dados agregados ou médias aritméticas de determinadas quantias. Se a gente consegue entender quem são essas pessoas, os programas de controle e direcionar as medidas de controle, elas têm um potencial de serem muito mais eficazes do que se forem adotadas para toda a população, o que também caracteriza aí um desperdício de verba ou talvez recursos públicos em alguns casos. E aqui, embora esses exercícios de modelagem a gente tenha usado dados de malária, o racional desses exercícios pode ser aplicado aí para qualquer doença infecciosa ou até mesmo outras áreas da saúde ou até outras áreas do conhecimento. Aqui, muitas pessoas envolvidas nesses estudos, né? Eu destaco o professor Marcelo Urbano Ferreira, que é o pesquisador principal lá da nossa corte em Mâncio Lima, mas a gente tem colaborações com muitos parceiros, a FAPESP, que financia o nosso projeto, CNPq, e o NIH, que até recentemente nós éramos um dos ICMers, né, do NIH. Então, eu agradeço o convite, agradeço a todos por ouvirem e muito obrigado. Bom, então vamos abrir as perguntas. Muito legal, assim, existe o alto risco e o baixo risco. Agora, porque desligou, agora ficou. Eu imagino que tem fatores que são ambientais para determinar o alto e o baixo risco, tipo, tem pouco mosquito na região, enfim. E também tem fatores que são pessoais, ou seja, eu queria que você falasse um pouco disso, os fatores que são ambientais, os fatores que são pessoais, que podem estar influenciando nessa questão do risco do paciente. Certo, obrigado pela pergunta. Sim, sem dúvida, existe isso. A gente, quando estuda heterogeneidade de risco, geralmente a heterogeneidade a gente divide em suscetibilidade e exposição, né? Então, a heterogeneidade de exposição seria essas associadas aos fatores ambientais, a heterogeneidade de suscetibilidade estaria mais relacionada com características individuais de cada um, né? Até agora, eu acho que os nossos esforços se concentraram em caracterizar que, de fato, o risco de transmissão nessa localidade é bastante heterogêneo e dialoga bastante com a literatura, com o que a gente já pensava que era. Agora, nesse segundo momento, inclusive nesse projeto que a gente iniciou esse ano, a gente pretende estudar algumas características genéticas da população. A gente, então, está genotipando a população para estudar a proporção de pessoas DUF negativas e que tenham baixa atividade da enzima CYP2D6, que são aquelas que não metabolizam primaquina e têm um maior risco de
de terem recaídas. A gente já está observando algo bastante interessante. Essas pessoas que têm baixa atividade enzimática de CYP2D6, elas iniciam nos primeiros estágios da vida, né, nos primeiros anos, elas têm um maior risco de ter malária e depois elas têm um menor risco, né? Isso dialoga bastante com tudo aquilo que a gente falou, né? Essas pessoas experimentam malária várias vezes por não metabolizarem primaquina e depois de um tempo elas têm elas experimentam menos casos clínicos de malária porque elas desenvolvem essa imunidade parcial e tem uma maior capacidade de controlar a parasitemia uma vez exposta ao parasita. Em relação aos fatores ambientais, eu não mencionei, mas Mansulima tem uma característica peculiar que em um determinado momento o Estado incentivou atividades de piscicultura na Amazônia, né? Eu não sei se é na Amazônia como um todo, mas pelo menos na região do Vale do Juruá, e diversas residências ou diversas pessoas nessa localidade têm tanques de piscicultura dentro da cidade, o que favorece a procriação do anófeles e então certamente essas pessoas com maior proximidade a esses tanques e tudo mais têm um maior risco de serem picados. Só que é extremamente difícil essa quantificação, porque tem diversos fatores que influenciam. Não é só ter o tanque, né? Se for um tanque bem tratado, com a borda limpa e tudo mais, o risco de procriação de larvas desses mosquitos é muito menor. Por outro lado, aqueles abandonados, então não tem como verificar isso de uma maneira sistemática, ou pelo menos a gente não encontrou uma maneira sistemática nesse sentido, mas sem dúvida fatores individuais e fatores ambientais influenciam nessa dinâmica de risco, porém o risco está presente. Eu sei que todo mundo sabe isso, porque estudou genética, né, durante a faculdade, mas o DUF é uma mutação que ocorre nas hemácias, e ele ocorreu na África depois que já tinha, né, uma parte da população humana saído da África. E essa mutação na África teve uma pressão evolutiva tão forte, que praticamente ninguém teve mais malária pelo Plasmodium vivax. Então, os africanos não têm praticamente por vivax, somente por falciparum, e, por outro lado, né, o restante da humanidade que saiu pelo mundo passou a ter também pelo vivax, né? Então, o DUF é um marcador importante de quem tenha já uma capacidade de não se infectar pelo vivax, né? Como nós temos muita gente de ascendência africana, isso acontece aqui no Brasil, certo? Exatamente, e a gente está então agora não só estudando o DNA dos parasitas que a gente estudou, eu não apresentei aqui, a gente conseguiu entender uma estrutura populacional dos parasitas na cidade, né, e o que caracteriza então uma transmissão local, e agora a gente está estudando as pessoas, né, e quantificando esses fenótipos para entender se eles têm uma contribuição muito relevante para a transmissão de malária ou não. Pois é, essa mutação poderia ter acontecido antes da gente sair da África, né? Mas não aconteceu, né? Então, os siberianos não têm isso, eles vieram para as Américas, então todos aqui têm. Bom, temos 2 bacharéis, um mestre, doutor em matemática, né, que poderiam fazer um questionamento. Então, professor Itamar, que é médico, bacharel em matemática. Obrigado, professor, super interessante, assim, teria várias discussões para fazer, eu vou escolher 2, na verdade. Quando o senhor mostrou o mapa,
da cidade com a identificação dos indivíduos de alto risco não tinha uma distribuição geográfica muito clara, né? Assim, é bem misturado, não tem grandes clusters desses indivíduos. Eu imagino que isso deixa a análise muito mais complexa, né? Mas de alguma forma se analisou por onde essas pessoas de alto risco andavam, né? Porque eventualmente ele pode não ter se infectado em casa, pode ter se infectado perto do local de trabalho. E aí talvez tentar, de alguma forma, se o cluster daquela foto, né, da residência não conseguiu mostrar algo muito evidente, eventualmente essa trajetória, embora também reconheço que isso pode complicar muito a análise. E o segundo, que acho que vai um pouco também na linha do que a professora Isabela tinha trazido, é com relação aos fatores individuais e os fatores ambientais, né? Em algum momento, porque eu entendo que todos os dados, todas as análises foram feitas a partir dos dados do CIVEP. Em algum momento, vocês fizeram algum estudo de simulação populacional, né? E que aí talvez essa questão do individual e do ambiental, ela tenha que ser um pouco mais destrinchada, né? Então, imagino, assim, um mosquito encontra uma pessoa suscetível, encontra uma pessoa que não é suscetível e vê se é capaz de criar um modelo que replique aquilo que acontece na realidade. Tá, tentar aqui abordar esses dois temas. A primeira questão, então, a gente tinha uma pergunta no nosso questionário, se a pessoa visitou comunidades rurais ou comunidades que a gente sabidamente tinha informação que era de alto risco. Porém, as nossas visitas eram feitas a cada 6 meses, com um dos cortes foi cancelado devido à pandemia, mas em torno de 6 meses. Você fazer essa pergunta uma vez a cada 6 meses é um tanto difícil. Talvez todo mundo tenha ido para algum lugar. Então, a gente não conseguiu quantificar isso de uma maneira que fosse relevante para as nossas análises, mas houve uma tentativa nesse sentido de perguntar se eles visitaram, se eles tinham residências na zona rural ou eles chamam nos canais, né? Porém, a gente não conseguiu quantificar essa informação direito, mas certamente tem alguma relação que eventualmente a gente possa tentar pensar de uma maneira um pouco mais sistemática para captar. Sobre a segunda pergunta, o nosso modelo, então, ele considerava a força de infecção lambda, né, que diz respeito à probabilidade dessa pessoa se infectar. A gente considerou isso como uma caixa preta, né? De forma que a nossa interpretação, o nosso racional por trás disso era que ela estaria representando todos os fatores relacionados ao risco, sendo ambiental ou individual, né? De exposição e de suscetibilidade. O único componente que a gente adicionou explicitamente nesse modelo foi o ganho de imunidade parcial. A gente não tinha e não se conhece, talvez ou seja muito difícil, ou talvez até impossível você medir qual é o ganho de imunidade em uma pessoa, porque você não pode ficar infectando a pessoa medindo a probabilidade de infectar, e você tem diferentes cepas, desenvolvimento de imunidade a uma determinada cepa, a cepa vai mudando com o longo do tempo, é difícil quantificar isso. Só que a gente assumiu que o ganho de imunidade parcial era proporcional a um decaimento exponencial a partir do número de infecções. Então, você teve uma infecção, você tem uma taxa de um decaimento exponencial e à medida que a pessoa vai se infectando, ela vai reduzindo a probabilidade de se infectar. O nosso decaimento exponencial diz que, em média,
você precisa de em torno, agora não me lembro o número exato, mas de 20 infecções para ter uma probabilidade de 50% daquela probabilidade inicial. Esse valor dialoga com outras estimativas da literatura em outras localidades por outros métodos, então me parece que é mais ou menos razoável, apesar de que, como eu disse anteriormente, não tem modelo perfeito, e assumir que é de fato um decaimento exponencial a partir de fato uma simplificação da realidade grosseira, mas porém que nos mostra uma dinâmica da evolução de casos que se ajusta aos dados. E esse é o último ponto que eu queria mencionar. A gente não simulou para frente, a gente pegou uma foto da densidade de incidência estratificada por idade, número de casos por distribuição do número de casos por pessoa, simulou a vida de todas as pessoas, considerando as respectivas idades naquele momento, e viu que se ajustava a esses dados. Se ajustando aos dados, a gente fez as outras inferências a partir disso. Eu gostei muito da apresentação. Eu fiquei com algumas dúvidas. Uma delas você acabou de esclarecer um pouco na parte da exponencial, que uma das características que a gente da estatística fala é que a exponencial ela tem a propriedade da falta de memória. Então, você modelar se a recidiva com 6 meses, 1 ano, 2 anos, ela vai modelar da mesma forma. Então, para esses casos, eu acho que a exponencial não ficaria tão interessante, seria uma simplificação bem forte mesmo. Talvez fosse interessante mudar um pouco a distribuição. E um outro detalhe importante, assim, como a professora falou, do risco, o risco claramente ele não é fixo. Ele não vai ter, porque basicamente você colocou uma mistura de duas distribuições para tentar modelar quem é suscetível e quem não é, ou quem tem um risco mais baixo e um risco mais alto. Eu acho que seria interessante se colocar não como um parâmetro, mas como uma distribuição, que aí ele consegue variar conforme, por exemplo, idade, sexo ou alguma outra coisa. Aí você faz um modelo, pode até deixar com exponencial, mas você coloca um peso a mais ali que ele vai modelar dependendo das pessoas. Então o risco não vai estar ou um risco baixo ou um risco alto, como você falou, deu 20, 80, você foi pela verossimilhança. Fazendo dessa forma, o modelo em si, ele consegue trabalhar sozinho, sem precisar você dizer qual seria esse valor do P que você colocou. Uhum. Então, é bastante interessante esse ponto, né? Essa foi a nossa primeira abordagem e, de fato, é um modelo bastante parcimônio, bastante simplificado, que talvez capta o que a gente precisava. A gente em Covid desenvolveu, quer dizer, a partir de dados de Covid e estudos em Covid, a gente desenvolveu modelos também considerando a heterogeneidade de risco, e lá, esses modelos que vocês devem conhecer, SEIR, né, SIR, suscetível, exposto, infectado, recuperado, que talvez é melhor aplicado para essas outras doenças, no caso não para a malária, a gente considerou uma distribuição contínua, uma distribuição gama, e a gente considerava que a distribuição gama tinha média 1, e a gente variava o coeficiente de variação dessa distribuição, de forma que um coeficiente de variação maior, você tem uma população mais heterogênea, um coeficiente de variação menor, você tem uma população menos heterogênea. Essa é uma das ideias do nosso projeto agora, eliminar essa simplificação bastante grosseira de dividir a população em 2 grupos, grupo de baixo risco e grupo de alto risco, e estudar uma distribuição de risco para essa população de forma que a gente possa entender de uma forma um pouco mais refinada qual seria a distribuição de risco nessa população. Esse é um dos passos, certamente, que a gente vai fazer. Não, o caso que eu estava falando é um pouco além. Não você colocar uma distribuição para fazer tudo. Você colocar realmente, por exemplo, 2 distribuições, uma que vai modelar o que seria de alto risco, uma que modela o que seria de baixo risco. Mas, ao invés de você colocar um P, que é meio que fixo, você coloca alguma distribuição que ele em si vai dizer qual que vai estar no caso. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Você pega uma população que seria de mulheres de 20 a 30 anos.
é óbvio que o risco não é igual a uma população de homens de 50 a 60 anos. Ou ele não é exatamente proporcional. Então, quando você consegue colocar uma distribuição ali para aquela parte, você consegue fazer o risco variar dependendo da sua população. Então, é como se fosse em 2 estágios. Primeiro você modelaria o risco, depois você modelaria a parte da pessoa ficar imune, parcialmente imune, né, como você tinha falado. Aqui eu acho que talvez eu não tenha explicado bem. A gente tem 2 análises separadas, né? Separadas e até independentes, no caso. Uma era o modelo dinâmico, que a gente considerou 2 distribuições, baixo e alto risco, e caracterizou aí e ajustou aos dados a densidade de incidência, estratificada por idade, distribuição de casos por pessoa. No outro, na análise de sobrevivência, a gente considerou esse P, que seria a população que ia armazenar hipnozoítos e era suscetível a recaídas. Então, são 2 pontos diferentes. Quando a gente fez essa análise de sobrevivência, eu concordo plenamente de que a população, se a gente selecionar aleatoriamente, todos têm um risco diferente, e considerar uma distribuição de risco aí seria extremamente adequada. Só que o que a gente tentou fazer era excluir as pessoas com riscos diferentes para a nossa análise ser bastante simples, a nossa formulação matemática. Então, é como... Se você joga sinuca, é como aquele cara que é profissional e prepara a bola branca para a próxima jogada, né? Então, a gente preparou os nossos dados para chegar lá com um modelo super simples, que não funcionaria se a gente não tivesse preparado a seleção dos indivíduos. Preparando a seleção dos indivíduos, a gente pôde assumir uma taxa constante de novas infecções, uma taxa constante para a ativação dos hipnozoítos e uma proporção P para gestantes e não gestantes, e aí a gente tem que diferenciar, porque uma tratou com primaquina, outra não, mas como a gente está considerando que ao menos a gente, obviamente com todas as limitações, que a gente está selecionando indivíduos relativamente semelhantes em relação ao risco, talvez essa premissa seja razoável, embora não perfeita. Bom, eu acho que está sendo muito interessante isso, Rodrigo. Nós tivemos já uma linha na faculdade muito forte nessa parte de epidemiologia matemática, vamos chamar assim, que o professor Eduardo Massad, né, estabeleceu. Foi uma coisa muito interessante, mas eu acompanho com ele várias dessas projeções, e era incrível, era muito a questão de qual seria as faixas etárias melhores para vacinar, né, a questão da rubéola, que você tem questão da gravidez, depois quem já teve, tudo, e era muito interessante a gente chegar naquilo lá que a gente poderia economizar bastante, poderia ser muito mais ágil na vacinação, mas quando você ia colocar em prática, né, era praticamente impossível, né, alguém falar assim, não, só vamos pegar essa faixa etária, esse grupo, né? Sempre foi uma coisa muito difícil, né? Esse é um fato que é muito importante para nós isso, mas que não é tão fácil aplicar depois. A outra questão que a gente vê muito quando está falando na regra de Pareto é a questão do rastreamento de doenças, por exemplo, do rastreamento do câncer, onde nós temos um fenômeno fantástico, que é aquelas pessoas que têm o menor risco são as que mais fazem exames, né? E as que têm maior risco não fazem, né? Então é mais ou menos isso daí, e como é importante ter uma abordagem dessa para identificar realmente quem são essas pessoas com maior risco, para poder, né, a gente conseguir identificá-las com maior facilidade. Mesmo assim é difícil, porque tem aquelas que querem fazer, né, uma mamografia todo ano, Papa Nicolau a cada 6 meses, né, aquelas que não fazem nada.
Sim, eu concordo plenamente com isso. Talvez um comentário sobre essa questão de a gente faz os cálculos, depois a implementação é mais difícil, né? Eu acho que nesse sentido, e isso eu costumo repetir diversas vezes, assim, nós, da parte de modelagem matemática, se a gente quer discutir saúde, a gente tem, vamos dizer assim, muito pouco, ou vamos dizer, a gente não é muito sozinho, né? A gente só funciona bem se a gente está muito próximo do pessoal da saúde, se está discutindo as hipóteses do modelo, as estratégias de controle, de implementação com o pessoal da saúde, porque fazer os modelos só no departamento de matemática, geralmente eles são bonitos teoricamente, mas não são tão úteis. Enquanto que geralmente os modelos feitos só pelo pessoal da saúde, geralmente eles são um pouco mais ingênuos, vamos colocar assim, né, naivos. O meio termo, do ponto de vista da modelagem matemática de sistemas biológicos, é o ideal, né? Trabalhar em cooperação com os dois departamentos, né? Com a matemática e com a saúde, para entender as dificuldades de um lado, as limitações do outro e seguir pelos melhores caminhos. Né? Sem dúvida. Bom, então, eu acho que muita gente ficou meio assustado aí, né? Nós estamos fazendo algumas apresentações, mas eu considero que toda essa questão da modelagem matemática, dessa avaliação, é muito importante, né? Tem gente que fala assim, eu vim fazer medicina, vim fazer biológica porque eu não gostava de matemática, né? E não é assim? Tem muita gente que fala isso daí. E eu digo o seguinte, a matemática faz parte da vida humana desde sempre, né? E nós temos que ela nos traz muita informação e consegue nos tirar várias vezes daquilo que é o senso comum, né? Então, isso é muito importante. Surgiu uma pergunta. O pessoal lá, todo mundo tem celular? Como é que é a rede de celular? Porque em Montenegro, Rondônia, né, onde está lá o ICB5, toda a população tem celular. Lá tem? Sim, lá tem. Inclusive, eu, por um tempo, discuti com uma das operadoras celular o compartilhamento de dados, mas com essa lei de acesso à informação, ficou mais difícil esse compartilhamento, é tudo um pouco mais complexo. Quem conseguiu alguns dados de celulares, mas não daquela região, foi o professor Sérgio Oliva, né? Ele é diretor do IME, e fez alguns trabalhos de Covid, mas a gente não conseguiu isso ainda, mas sem dúvida é uma informação super relevante. Porque o Helder Nakaya fez aqui com a gente, aí antes da pandemia, para estudar a dengue, e foi muito interessante. Todos os casos de dengue, a gente pediu o celular, conseguia ver nos últimos 15 dias, né, para tentar ver, né, se existia uma área comum, né, de alta probabilidade de infecção pela dengue, né. Esse é um ponto, né, que adicionaria muito a essa pesquisa, né? Certamente, é um dado extremamente refinado, né? Que, por exemplo, a gente voltando para a questão que a gente pergunta a cada 6 meses essa informação, se a gente tivesse os dados celulares seria muito mais confiável. E agora, o interessante, Rodrigo, que essa pesquisa foi feita antes da LGPD e a pessoa assinava o termo de consentimento, né, e fornecia lá o celular, o pessoal do Helder colocava ali, tirava, devolvia, né? Assim, individualmente com a pessoa, daí a pessoa autoriza. O que... Não só autoriza, como ela tem que ceder na hora, né? Porque senão, né? O que eu tentei foi com companhias de celulares. Já daí, é um pouco mais complexo. Daí a ideia era conseguir dados para descrever a dinâmica de movimento da população como um todo. Sim. Né? E daí a gente ia conseguir comparar. Entendi, porque nós trabalhávamos, o Helder trabalhou aqui com o caso índice, né?
Então veio aqui, teve o diagnóstico de dengue, aí se fazia isso. Tá? Mas, sem dúvida, vou manter essa sugestão em mente e ver se é possível conseguir esses dados lá, porque a gente está em contato direto com o Serviço de Saúde de Manso Lima, né? Então, Exato. talvez. A outra observação que eu tenho, vendo alguns exemplos da Amazônia, fora da Amazônia, lá no Pantanal, é que se tem uma coisa que existe hoje, é agente comunitário de saúde que está conseguindo ter acesso a todos os lugares, né? Então a gente pode, né, conseguir trabalhar isso daí, pegar o celular, ver, porque a comunicação da população com o agente comunitário é em grande parte pelo Zap Voz. Né? Eles trabalham muito isso. Não, sem dúvida. Se a gente conseguisse esse dado, ia contribuir muito com a nossa pesquisa. Bem, então agradecemos, né, Rodrigo? Acho que esse aí é o primeiro do nosso contato e temos muita coisa para trabalhar junto ainda, né? Então, agradeço a todos. Nós temos mais 2 reuniões, Isabela? 2, né? Então nós temos mais 2 encontros que serão 18 e 25 de novembro. Tá bom? Obrigado a todos. Muito obrigado pelo convite e nos vemos.